O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, quem habitualmente frequenta a missa durante a semana, ou mesmo quem não frequenta, mas vai acompanhando a vida litúrgica da igreja, sabe que nós, quase todos os dias, nós fazemos memória de um santo. Quando eu digo de um santo, pode ser de uma mulher, de um homem, às vezes é uma criança, às vezes é uma pessoa mais velha, pode ser uma pessoa casada, pode ser uma pessoa solteira, pode ser um monge, pode ser um padre, um bispo, um papa, né? Então, ao longo do ano litúrgico, comumente, tem as suas exceções, é claro, praticamente todos os dias nós celebramos a memória de um santo. Às vezes esse santo não é celebrado aqui no Brasil, porque como a sua vida e a sua incidência foi numa determinada região, às vezes se celebra só naquele lugar. Inclusive, há um livro que se chama Martirológio Romano, que é o livro onde está inscrito, melhor dizendo, né, o nome de todos os santos e beatos, mártires, que foram canonizados ao longo da igreja. Se você digitar lá no Google, né, a Conferência Episcopal Portuguesa fez esse martirológio, serve muito assim, às vezes até para a gente consultar, por exemplo, qual é o santo que tem o meu nome, por exemplo, né? Então a gente pode encontrar lá o dia deste santo, porque às vezes não é conhecido, como eu disse aqui no Brasil. Mas a igreja resolveu, numa solenidade, celebrar os méritos de todos esses santos, que é a chamada solenidade de todos os santos, que é aquela que nós celebramos hoje. O dia, vamos dizer assim, marcado para essa solenidade é 1º de novembro. Porém, aqui no Brasil, já de longa data, esta solenidade ela foi transferida para o domingo, justamente para dar a possibilidade da maior parte das pessoas poderem celebrá-la, escutar os textos bíblicos que hoje nós ouvimos e assim meditar nesta verdade tão bonita que é a vida dos santos. Hoje nós ouvimos 3 leituras e eu queria concentrar a minha meditação no texto do livro do Apocalipse. A escolha é, claro, pela reflexão que fiz, pela meditação de preparação dessa homilia, mas também acho necessário dizer alguma palavrinha sobre esse livro que tão facilmente é mal interpretado e que, às vezes, assim, eu vejo por aí, né, sobretudo na internet, hoje as pessoas, né, cada uma fala uma coisa que pensa,
com muita frequência o que se fala deste livro não corresponde, ao menos assim, completamente à verdade, né? Antes de tudo, é preciso dizer que o livro do Apocalipse não é uma espécie de descrição literal da história, né? Na verdade, se a gente toma, e nem só da história, não é uma descrição de um futuro que ainda não aconteceu. Na verdade, o texto do Apocalipse, ele descreve a história na perspectiva da salvação. Então, a preocupação, na verdade, de São João, que é o autor desse livro, né, é de nos descrever a história da salvação. E por isso, é descrever a história a partir de um ponto de vista teológico, vamos dizer assim. Então, a preocupação não é narração de fatos segundo o gênero histórico moderno da contemporaneidade. Se a gente toma o texto do livro do Apocalipse, a gente vai ver que o texto começa, né, claro, São João faz uma espécie de introdução. Ele estava na ilha de Patmos, que era uma ilha ali perto da cidade de Éfeso, e ficou lá exilado por causa da perseguição que sofreu. Estando na ilha de Patmos, num dia de domingo, São João ele é arrebatado em êxtase e tem uma série de visões, né? O primeiro elemento, vamos dizer assim, a primeira parte do texto do livro do Apocalipse são as cartas que Deus, através do seu anjo, manda João escrever às 7 igrejas. E lá aparece o nome dessas 7 igrejas. Eram igrejas conhecidas daquela época. Porém, uma vez que o número 7, né, são para 7 igrejas, e aqui é uma coisa muito interessante, o Apocalipse é cheio de simbologia, cheio de números simbólicos, imagens simbólicas, que a gente, como disse, não pode interpretar no sentido literal, né? Então, mandar a carta para as 7 igrejas, já que o 7 é o número da perfeição, então quer dizer que essas cartas são enviadas para todas as igrejas, ou seja, não só para aquelas que são destinatárias nominais daquelas cartas, né? Depois disso, São João tem a visão do livro da vida, né, que está selado com 7 selos, né? E é muito bonito porque este livro da vida é justamente o livro que conta a história, esta história da salvação. E alguém pergunta retoricamente para São João, quem pode abrir aquele livro? E ele chora, porque ele sabe que ninguém é digno de abrir o livro. Abrir o livro, quando a gente pega um livro e abre, significa que a gente vai lê-lo, né? A gente quer conhecer o que está lá dentro, né? Então, essa também é uma imagem bonita, metafórica. Quem pode nos explicar a história? Quem pode dar o sentido verdadeiro da história? Ou seja, abrir aquele livro significa justamente isso, né? Quem tem a capacidade de nos explicar os acontecimentos da história? E ele chora porque ele acha que ninguém tem esta capacidade. E aí o anjo diz, né? Não, pode ficar tranquilo, porque o leão da tribo de Judá, que é a imagem de Jesus Cristo, que foi morto, ele é digno de abrir o livro, né? E aí São João tem esta visão, que é muito bonita, assim, o modo como é descrito, quase poeticamente. Ele diz que viu, diante do trono de Deus, um cordeiro de pé, como que imolado, né? Isso é um jogo interessante de palavras. Como é que ele pode estar de pé se ele está morto, né? Então, o cordeiro que está de pé como que imolado. Então, é a imagem de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Então, Jesus, no mistério da sua paixão, pode abrir o livro da vida, da história da humanidade, e pode nos explicar este livro. E aí começa abrindo, o livro está selado com 7 selos, de novo aparecem os 7 selos, e o leão da tribo de Judá, ou seja, Jesus, vai abrindo selo por selo. E cada vez que ele abre um selo, né, acontece alguma coisa, ou é descrito alguma coisa. Os 4 primeiros selos mostram 4 anjos que receberam o poder de danificar a terra, né? A perspectiva do Apocalipse é sempre a história que conduz, que é conduzida, vamos dizer assim, por Deus, à sua conclusão, à sua perfeição, que vai se dar com a instauração definitiva do reino de Deus, né? Então, o caminho que vai sendo apresentado nessa história, na verdade, mostra o desenvolver dela nesta perspectiva da salvação. E aí aparecem esses 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra. Por quê? Porque aqui é bom lembrar que no final de tudo vai haver um juízo, né? E bons e maus vão ser separados. E no decorrer dessa história,
na iminência da chegada desse juízo, o que o Apocalipse apresenta, também os textos bíblicos, os outros textos bíblicos em forma de metafórica apresentam, é que vão acontecer, vamos dizer assim, eventos cataclismáticos, assim, eventos cósmicos que vão colocar este mundo em abalo, podemos dizer assim, né? E depois, então, os 4 primeiros selos são os 4 anjos. Depois, o 5º selo, quando é aberto, João tem a visão das almas daqueles que tinham sido mortos por causa da fé em Jesus Cristo e que estavam diante do altar de Deus intercedendo por nós, né? Aqui um pequeno parênteses, como o texto do Apocalipse já mostra que aqueles que morreram fiéis ao Evangelho estão diante do trono de Deus intercedendo por nós, o que é para nós uma confirmação daquilo que a igreja sempre fez, de pedir a intercessão dos santos, né? Então esse é o 5º selo. O 6º selo é justamente, ou dentro do 6º selo, faz parte o texto que nós explicamos hoje. Então fiz essa construção assim, né, do texto do Apocalipse para a gente saber de onde vem este texto que hoje nós ouvimos, né? Então São João, depois que abre o 6º selo, vão haver então esses eventos cósmicos, o sol vai escurecer, as estrelas vão cair, a lua vai escurecer, ou seja, existem vários eventos cósmicos, e depois ele tem a visão desta multidão dos filhos de Israel, 144 mil. Aqui, só uma curiosidade, é daqui que os testemunhas de Jeová tiram o número daqueles que seriam salvos. Não sei se vocês já receberam a visita na casa de vocês de uma testemunha de Jeová, né? Mas normalmente ele diz que só serão salvos 144 mil pessoas. É muito pouco, né, não, gente? Eu acho que é muito pouco, né? Então, 144 mil é nada, né? Imagina se for salvo todo mundo. Só de santo a gente tem quase mais do que isso já, né? Então, o número é só simbólico, porque o que é 144 mil? É 12 vezes 12 vezes 1000, entendeu? Então, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos vezes 1000, que é também um número simbólico, não é exato, literal, né? E depois João tem uma outra visão de uma multidão agora celeste. Os 144 mil estão nesta terra e tem esta multidão celeste que já está diante do trono de Deus, como ele disse, né, que tinham alvejado as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? E esses 144 mil, eles deveriam ser marcados com o selo de Deus antes que aqueles 4 anjos começassem, vamos dizer assim, o tempo da devastação, né? Ou seja, eram aqueles que estavam marcados com o selo de Deus e por isso tinham a sua fidelidade, né? Aqui é muito interessante porque o 6º selo, que é este que nós estamos ouvindo, é antes do 7º, né? Claro, pela contagem dos numerais. E o 7º selo é justamente aquele que abre a conclusão da história da humanidade. De novo, né? O número da perfeição, ou seja, quando a história vai ser levada à perfeição. Por isso, esta visão, podemos dizer, ela é uma visão que antecede o fim. Ou seja, o que vai acontecer antes do fim, podemos dizer assim, né? Então, só assim para vocês terem noção de como se lê o livro do Apocalipse, né? Não se pode ler literalmente. Daqui eu queria tirar 2 ou 3 ideias e depois pensar como elas poderiam nos ajudar na nossa vida, né? Em primeiro lugar, estes homens que fazem parte desta primeira multidão dos 144 mil, que deveriam ser marcados com o selo de Deus, porque eram fiéis ao Senhor, e por isso aqueles anjos não deveriam feri-los, né? E também essa grande multidão no céu, de todas as raças, línguas, povos e nações, como diz o texto do Apocalipse, que não se podia contar, né? Esses 2 grupos, podemos dizer assim, mostra que universalmente somos todos chamados à santidade, né? Todos nós somos chamados a sermos santos, né? Esta é uma verdade que deveríamos guardar assim, marcadas no coração. Quem participou ontem da missa, no dia de finados, né, deve ter ouvido aquele texto do livro de Jó, que ele diz: eu gostaria que essas minhas palavras fossem gravadas no chumbo, né, para dizer, eu gostaria que elas não apagassem, né? Eu acho que, se a gente quisesse parafrasear Jó, a gente poderia dizer, eu também gostaria que esta palavra fosse gravada como no chumbo do nosso coração. Nós não podemos nos esquecer que somos chamados a ser santos.
Cada um, onde vive, do jeito que vive, no seu estado de vida. Eu como padre, as irmãs que estão aqui como religiosas, os casados como os casados, e aí entre os casados, os médicos têm que ser santos como médicos, os engenheiros como os engenheiros, as donas de casa como dona de casa, ou seja, cada um lá no lugar em que está, no seu próprio estado de vida, na sua própria profissão, com a vida que tem, aonde mora, com as características próprias da sua existência, cada um de nós somos chamados a ser santo. Ou seja, há uma vocação universal à santidade. Isto, ao longo da história da humanidade, Deus quis várias vezes nos relembrar disso. E mais recentemente, ele nos relembrou isso através da sua igreja, no Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, que nós vamos estudar na próxima sexta-feira aqui naqueles nossos encontros. No capítulo 5 dessa Constituição, a igreja nos lembra, todos nós somos chamados à santidade. E esta multidão, e é muito bonito, no início da minha homilia, eu relembrei, se a gente pega o martirológio, tem santo de todas as características. Criança, por exemplo, Santa Maria Gorete, São Domingos Sávio, são pessoas que são casadas, por exemplo, Santa Giana Beretta Molla, e outros tantos, tem advogado, tem médico, São Moscati, São José Moscati, tem religioso, tem religiosa, se a gente pensa os monges, São Bento, tem padres, tem papa, a gente tem 2 papas mais recentes agora santos, São Paulo VI, São João Paulo II, São João XXIII. Nós temos vamos dizer assim, uma enorme multidão de todos os grupos, para nos lembrar justamente isso, nós somos santos. Uma segunda coisa muito importante, se estes santos passaram por esta vida e alcançaram a glória do reino do céu, claro, não por um mérito próprio, mas por graça de Deus, e eles continuam a interceder por nós, e eu já expliquei isso hoje, que é a visão do 5º selo, então isso significa que nós não estamos sozinhos. Nesta nossa caminhada de santificação, nós não estamos sozinhos. A igreja aqui na terra, a gente chama ela de igreja militante, esta igreja militante que milita, ou seja, que ainda está neste combate para chegar à felicidade eterna, é acompanhada e ajudada pela igreja que está na glória dos céus. A gente chama de igreja triunfante. Então, aquela igreja que já triunfa na glória de Deus, nos acompanha e intercede por nós, justamente para que nós tenhamos graças e forças para um dia nós também estarmos lá. Nós não estamos sozinhos, nós somos assistidos constantemente. E graças a Deus, isso a gente pode dizer como igreja católica, a igreja nos ensina, nos estimula e nos dá tantos santos para que a gente possa pedir a intercessão deles. E aqui eu queria tirar 2 conclusões, ou melhor, mais do que 2 talvez, mas para a nossa vida concreta. Em primeiro lugar, se nós não estamos sozinhos, cada um de nós deveria ter um amigo santo. Cada um de nós deveria eleger para si este amigo do céu que pode nos acompanhar, que pode ser um modelo de vida, que pode nos iluminar, a quem nós podemos recorrer e pedir intercessão. E poderíamos fazer isso por uma devoção pessoal, mas podemos pensar inclusive nessa identificação por causa da idade, por causa das características de vida, por causa do estado de vida, por causa da perfeição, ou melhor, da profissão que viveram. Então, por exemplo, eu como padre, tenho lá na capela, na casa paroquial, tem uma foto de São João Maria Vianney, que é padroeiro dos párocos. Mas como eu sou professor de teologia moral também, tem lá uma imagem de Santo Afonso Maria de Ligório, que é o padroeiro dos confessores dos moralistas. E esses 2 grandes padres, Santo Afonso inclusive foi bispo, mas esses 2 grandes padres são como que faróis para a minha vida, me ajudam quando eu tenho que pensar uma coisa, quando tenho que decidir como proceder, então posso recorrer à intercessão deles. E assim cada um de nós podia fazer. Por exemplo, os médicos poderiam eleger um médico como seu patrono, porque tem já. Pode ser o santo do seu próprio nome, pode ser aquele do mesmo estado de vida, mas deveríamos escolher um amigo do céu para nos acompanhar nessa jornada, até que um dia nós possamos nos encontrar lá. Eu fico imaginando, eu peço tanto a intercessão de um santo, imagina que se com a graça de Deus a gente entra lá no céu, quando nós o encontrarmos, nós vamos nos encontrar lá. Então, ter um amigo no céu. Depois, a gente precisa, por causa disso, recordar constantemente esse nosso chamado à santidade.
e procurar viver concretamente isso na prática. Ou seja, nós temos que nos empenhar pela nossa santificação. Nós, como cristãos, não podemos assim viver a nossa vida, ou mesmo fazer aquilo que são as coisas próprias da vida cristã, rezar, vir à missa, se confessar, assim, simplesmente como se fosse uma espécie de cumprimento de um dever, né? Como se a gente tivesse uma listinha de tarefa e a gente fosse fazendo, fiz isso, fiz aquilo. Não, tudo isso que nós fazemos é para a nossa santificação. O empenho que nós temos de viver o Evangelho é para que, com a graça de Deus, a gente faça passos cada dia maiores e mais intensos e mais rápidos para esse nosso caminho de conversão e de santificação. Mas a grande pergunta, e com isso eu queria terminar a minha homilia, né, é como viver a santidade. É bonito que quando São João tem a visão, né, daquela grande multidão do céu, né, ele está dialogando com um anjo e o anjo vai dizer, né, pergunta para ele, quem são estes? E aí São João diz, eu não sei, né? O Senhor, tu que o sabes. E ele vai dizer, estes são aqueles que passaram pela grande tribulação e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, né? É curiosa esta metáfora também, como é aquela do cordeiro em pé como imolado, né? Como é que a gente pode lavar uma coisa com sangue? Fica mais sujo, né? Então, de novo aqui mostra como a imagem é metafórica, né? Então, por que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro? Nós sabemos que a nossa salvação, e por isso a gente pode dizer a nossa santificação, ela nos foi dada pelo mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É a paixão, morte e ressurreição de Jesus que nos abriu as portas da santificação, da santidade. Então, como nós podemos nos santificar? Na medida em que nós passamos por essa grande tribulação. Qual é a grande tribulação? É a nossa vida. Quando nós passamos esta vida e vamos misturando, vamos dizer assim, né? Vamos recebendo a graça que vem do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quando nós também, de alguma maneira, vivemos este mistério na nossa própria vida. O que significa isso? Que nós vivemos aquele mesmo amor que Cristo teve para oferecer a sua vida por nós, concretamente na nossa vida. Então, se quisermos progredir na santidade, antes de tudo devemos procurar viver como Cristo viveu. E viver daquele amor que está disposto a fazer sacrifício. Então devemos estar dispostos a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar os nossos irmãos. E aqui consiste a santidade verdadeira. A santidade não é um cumprimento meticuloso de normas, ainda que a gente faça isto, né? Mas a santidade, na verdade, consiste na perfeição da caridade. A santidade consiste em procurarmos sinceramente este amor a Deus e o amor aos nossos irmãos. Como Cristo viveu, né? E também por isso morreu. Morreu por causa do amor ao Pai e por causa do amor aos irmãos. Mas a gente sabe que a gente é bastante fraco, né? A gente não é que consegue assim viver muito bem esse amor a Deus e aos irmãos. Por isso a gente precisa constantemente da graça de Deus. E da onde nós vamos beber desta fonte da graça de Deus? Nos sacramentos e na oração. Porque é aqui que a gente pode dizer que este sangue do Cordeiro é derramado sobre nós e nos lava. É através do sacramento, da participação dos sacramentos, é que também nós somos lavados e alvejados no sangue do Cordeiro. Por isso é impossível fazer um caminho sério de santificação, ou seja, de amor a Deus e de amor ao próximo, se nós não rezarmos. Não tem jeito. Não se enganem. Não há possibilidade de verdadeira conversão sem oração. Não há. Não se enganem. Isto seria falso. Em segundo lugar, não há possibilidade de verdadeira santificação se nós não frequentarmos e celebrarmos constantemente os sacramentos. E particularmente aqueles que nós podemos repetir constantemente. Quais são eles? A participação na Eucaristia e a confissão frequente. Devemos procurar constantemente participar da Santa Missa. Mesmo que por alguma razão eu não pudesse comungar, participar, pedir graças ao Senhor, suplicar que eu saiba fazer passos no caminho da minha conversão. E com a graça de Deus, do modo mais breve possível, eu possa também chegar a esse momento de receber a Sagrada Comunhão. E a mesma coisa a confissão. Devemos nos confessar frequentemente. Somos pecadores e precisamos nos reconciliar constantemente com Deus. E se por alguma razão eu não pudesse me aproximar também desse sacramento, deveria incrementar seriamente as minhas obras de penitência, ou seja, de conversão.
a caridade, a abstinência, todas as coisas que a gente pode fazer em sentido penitencial, as obras de misericórdia, né? Então, para dar passos na nossa conversão. Então eu queria que hoje a gente pensasse assim, duas coisas muito concretas, né? Qual amigo eu vou escolher para mim nessa minha caminhada? Né? A gente pensasse um santo que vai se tornar para nós uma espécie de modelo e ajuda, né? E depois, que passos eu preciso dar mais constantemente para a minha santificação? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.